Quais são os 7 tipos de desperdícios, né? O que é desperdício? Tudo aquilo que evita que entregue alguma entrega, vamos dizer assim, entrega de 80 horas, o que evita que a gente entregue no tempo certo, no custo certo, na qualidade certa. Aí eu vou listar 7 tipos de desperdícios, vamos ver se vocês conseguem identificar, tá? Defeitos, né? Excesso de produção. Não vejo como problema aqui, acho que não é o caso da Lef, tá? Porque é padronizado o tamanho do pacote de trabalho. Espera entre etapas. Talvez, mas eu vi muito pouco, né? Transporte. Cara, aí tem que fazer paralelos, né? Usar a imaginação, né? Porque aqui foi feito para um ambiente físico, né? Mas o que seria o transporte, né? Seria entre etapas, né? Às vezes você adiciona etapas que não precisa no processo. Pô, mas esse tempo de ir para um para o outro, cara, leva um tempo. Isso no final aumenta o tempo total, né? Pode gerar um atraso, né? Deslocamento. Deslocamento aqui, na verdade, é deslocamento de pessoas, né? Como a gente trabalha sentado, né? Não sei se faz muito sentido, mas eu estou fazendo paralelos aqui. O quão fácil está as informações, quão acessível está, né? Porque, pô, se a informação estiver difícil, cara, o tempo para você deslocar entre aba, entre links, né, entre processos, isso vai impactar no tempo da entrega, né? Tem outra coisa também, que é a questão da comunicação, eu acho que pode ser feito paralelo, que é o deslocamento da informação. No Deslocamento da informação. sentido de você, né, no caso a gente trabalha muito com informações, né, tipo, no chão de fábrica também, mas, por exemplo, né, preciso falar com o fulano, então o tempo que tu leva para conseguir falar com o fulano e ter aquela informação de volta, querendo ou não, é um tempo de deslocamento. Pode acabar trazendo e perdendo qualidade, né, na entrega do serviço. Tem mais um deslocamento que, bom, pelo menos eu tô um pouco mais afastado, talvez não seja a realidade nesse momento, mas que eu percebia era o deslocamento de um projeto para o outro, porque a Lefa trabalha com mais de um projeto ao mesmo tempo, e às vezes quando tu tem que chavear de um para o outro, esse deslocamento de um projeto para o outro, às vezes é demorado ou sofrido, assim. Então tem esse deslocamento aí também entre uma demanda e outra, né? Boa. Boa. Acho que o Sérgio falou um ponto, e um ponto que também me chama a atenção, que, enfim, a gente sempre cai na comunicação, né, cara? E realmente, se a gente visualizar um processo, essa coisa de vai e volta, é uma espera entre etapas, né? E os dev, E tem outra Sushi? coisa também, né? Desculpa, é só para botar nesse negócio da comunicação, também a questão de você acabar repetindo coisas que não precisava. Não sei se tem isso em algum lugar, mas tipo, né? Tipo, acabar fazendo retrabalho, O trabalho, sabe? exatamente. O desperdício gera retrabalho, né? Então, tipo, eu acho que dá para encarar isso até como defeito, sabe? Né? Bom, o que mais? Processamento inapropriado. Também, né? Às vezes passa por um processo em que a gente não é o processo ideal, sabe? Tipo, ou não passou a informação completa, né? Eu acho que, tipo, isso às vezes acontece no... Eu vi, pelo menos agora no TMB, como acontecendo no início da Análise Express, sabe? A gente tem que ser muito preciso na comunicação, na primeira interação, né? Para evitar essa coisa de voltar para o cliente e pedir outra coisa, né? Estoque, então vejo com problema aqui, né? Então, esses aqui são 7 tipos de desperdícios, tá? De qualquer processo, a gente pode fazer analogia com qualquer tipo de empresa, tá? TI, fábrica, enfim. Mas a gente estava, lembra, né? A gente viu cultura, filosofia de gestão, método, ferramenta, né? E como eu falei, a cultura dá para dizer que é o denominador comum da cultura é a mentalidade predominante, né? Então, nada disso acontece se você não tiver pessoas com a mentalidade comum. Isso é muito foi traduzido muito bem pelo Taishi Ono, que é o fundador do Sistema Toyota de Produção. Cara, olha essa frase. Problemas são oportunidades de melhorias. É óbvio, tá ligado? Tipo, muito que vocês estão vendo aqui é óbvio. Cara, porra, mas isso aí é óbvio, tá ligado? Né? Mas nem sempre, né, Sérgio? Já está balançando a cabeça, né? Diga aí, Sérgio, por quê? Tá com medo? Beleza, beleza. Cara, eu diria que isso aqui é raro, tá? No geral, né? No geral, é óbvio, mas é raro, né?
E como a Tati falou, tem muita liderança aí pelo Brasil, principalmente no Brasil, né, no Ocidente, de que não enxerga o problema como oportunidade de melhoria. Né? Acho que para tu enxergar como uma oportunidade de melhoria, primeiro tu tem que enxergar o problema. E muitas vezes tu não enxerga o problema. Até tu enxergar que o problema é um problema, quando tu viu que é um problema, óbvio que é um problema, né? Mas até tu perceber que o problema é um problema, às vezes perde tempo, perde esforço, perde um monte de coisa. Se eu puder complementar, eu acho que o ponto é até um pouco depois disso. Tem que fazer as pazes com o problema, né? Porque primeiro o problema vai aparecer e tu vai ficar bravo com ele, né? Porra, aceitar o problema primeiro. Essa porcaria tá atrapalhando o meu dia. Aí depois tu vai parar, tá, peraí, vamos calmar. Não, então aí a partir desse ponto você pode considerar, pode começar a usar ele como uma melhoria, né? Como uma oportunidade, né? Porque se tu não aceita o problema, né? Não, aqui essa é a realidade, tudo bem, ele existe. O que nós vamos fazer a respeito? Enquanto isso não acontece, tu só vai ficar bravo com ele, né? Eu acho que muita gente fica nesse primeiro passo, sabe? Só de ficar bravo. E aí não avança. A gente, como deve, acho que o Sal também vai colocar para dentro também. Quando tu acha um problema no código que tu não consegue achar qual é o problema, tu tem que ir atrás do problema e depois tu enxerga assim, beleza, é isso que está acontecendo. Aí tem que resolver o problema e depois tem que pensar como que eu não vou mais fazer com que isso aconteça, ou então como que eu posso fazer para achar esse problema antes dele virar um problema lá na frente, né? Então, acho que essa parte essa frase é bem boa, na real. Sim, pro dev ali é uma coisa essencial, porque toda vez, quanto menos problema, na hora da gente estiver codificando, é melhor. Então, se a gente conseguir já detectar antes que aquela coisa que a gente está fazendo, aquele caminho que a gente está seguindo é um problema, a gente evita ele. Fala assim, porra, não vou para aquele lado ali, que depois eu vou ficar queimando a cabeça, tomando café aqui, até de madrugada, para resolver as coisas. Então, aí é uma coisa interessante. Não, sobre isso eu também estava até lembrando, na faculdade eu tinha um professor que falava, ele explicava algum conceito, assim, complicadinho, e apontava assim pro quadro e falava, é óbvio, né? Daí todo mundo ficava se olhando assim, e ele perguntava, mas quando que algo é óbvio? Quando é óbvio, quando já tá ali já, tu já sabe que é ok, é aquilo ali. Então acho que esse é um ponto aí também. Boa. O que o Gustavo tá falando, tô lembrando de algumas disciplinas ali, porque é um pouco mais puxadas lá do curso, e tu olhava o professor fazendo, nossa, que óbvio que é, até chegar o exercício ou a prova para tu fazer, ó. Parecia fácil, né, Sérgio? Porra. Nossa, mas é óbvio. Macroeconomia. A mais B é igual a B, né, cara? Quando chegava na hora de ver mesmo, tu, que é isso? É quando tu ia fazer isso aí um C ali. O que aconteceu? Complementando o que o Sushi falou ali, na verdade, né, quando a gente compara tudo ali, quando tiver tudo funcionando, na verdade, uma solução é um ajuste ideal dos problemas de uma forma que funciona, né? Porque problema, por mais que a gente simplifique, tente resolver, sempre tem algum problema, sempre existe alguma coisa que daria para melhorar. Então, de alguma maneira milagrosa, é só um ajuste entre os problemas de forma que funciona, porque, né, sempre vai ter algum problema e isso é na vida toda. Tu tem uma casa, sempre tem um telhado que pinga, uma tomada que dá curto, não importa a situação que tu pega. Eu não quero falar sobre isso hoje, sério. sempre vai ter problema. E no final a gente só, né, navega entre esses problemas tentando minimizar eles, cara. E até na questão do desenvolvimento ali, que o Sushi estava falando, é legal porque tu não pode buscar a solução antes de tu entender o problema, né? Que era isso que ele estava falando. Tipo, tu tem que parar, tá dando um problema. Aí tu estuda, que diabo que é esse problema? Tá acontecendo tal coisa. Beleza, agora que eu entendi bem o problema, vamos para a solução. Né? Isso tem a ver com startup também, né? A galera quer fazer solução, né? Peraí, vamos ver o problema, é realmente um problema, e entender de fato o problema para depois bolar soluções, né? Pessoal, a gente fala coisas muito importantes, né? Acho que primeiro aceitar o problema, e aí vai muito da mentalidade, né? Humildade também, acho que isso fala muito sobre humildade, né? Muito sobre também, às vezes, né? Domar o ego, né? Porra, aceitar que tô errado, tá ligado? Né? Tipo, essa discussão vai longe, né? E como o Sérgio falou, acho que é encarar com naturalidade, né? Cara, o normal é ter problema.
Mas beleza, se tem problema, vamos encarar isso não como problema, mas como oportunidade de melhorar. Quem é esse cara aqui? Augusto Carrara. Clássico. Augusto ou Filósofo Agostinho? brasileiro. Carrara, Agostinho. Agostinho. Cara, o que eu acho que o Agostinho Carrara falaria, tá? Se ele fosse líder aí da cooperativa de táxis, né? Melhor esconder isso aí, sempre foi assim. Né? Percebo que é uma mentalidade contrária àquilo que o Taixiano está colocando. Né? E eu diria até, tá? Isso está melhorando, né? Mas representa a média da cultura das empresas no Brasil. Né? As empresas mais tradicionais, familiares, né? Então tem esse choque, tá? E também aquela coisa de jogar o problema para debaixo do tapete, né? Você fala uma empresa que tem vários níveis de hierarquia, cara, a peãozada, ela, cara, esconde esse negócio aí, cara, senão vai ser problema, sabe? Essa mentalidade, olha só como é a coisa, né? A mentalidade gera processos e sistemas. Então, a Toyota foi incorporando sistemas e processos, né? Então, a Toyota tem um sistema, a Toyota Creative Idea Suggestion System, tá? Então, eles têm até um relatório, né? E esse sistema de geração de ideias que abre o canal de voz para todo mundo, desde o chão de fábrica, a pessoa da limpeza, gerente, engenheiro, júnior, estagiário, cara, todo mundo tem a mesma voz para gerar oportunidades, para pegar os problemas e gerar ideias, soluções para resolver aqueles problemas. Olha a crescida do número de ideias geradas ao ano, globalmente na Toyota, até 2011, tá? Essa informação eu peguei até 2011. Então, em 2011, 40 milhões de ideias foram geradas. O que eles fazem com essas ideias? Eles ranqueiam, tem uma equipe, um comitê, né, priorizam isso, né, e fazem uma análise, sobretudo, de custo e impacto gerado. Né. Cara, qualquer empresa que vai ser segurada se tem essa mentalidade. Não tem. Pô, se tu tem uma empresa que a mentalidade de todo funcionário é essa, de expor os problemas e gerar soluções, cara, tu vai crescer infinitamente. Né? Por que eu estava vendo esses dias, semana passada, quais são os carros mais vendidos do mundo? Em primeiro lugar, acho que foi até o Tesla, tá? Um dos modelos lá. E os em segundo foi a Toyota Hilux. Cara, não quebra. Né? E a origem está aqui. Né? De cada oportunidade de melhoria, os caras evoluírem. E eu vejo isso muito aqui, a galera, tipo, todo mundo tem voz, né? Cara, dá voz para todo mundo. Né? Isso é muito importante, tá? Outra mentalidade ligada a isso que eu estava comentando agora. Cara, a Toyota não faz carros, a Toyota forma pessoas. Pô, vocês gostariam de trabalhar numa empresa assim? Né? Cara, eles formam pessoas, o carro é consequência. Né? Cara, a gente desenvolve pessoas, o carro vem depois. Né? A mentalidade do que o Carrara falaria sobre isso, né? De muita gente, tá? Aqui eu vou treinar meu funcionário se ele vai para a concorrência. Né? Porra, muita gente pensa isso, tá ligado? Uhum, bem isso. Até essa frase aí do Agostinho aí é interessante porque tem uma outra frase nesse sentido, né? Pensando em questão de empresa, assim, né? Se você acha que é difícil, se é caro, né? Se a empresa acha que é caro treinar o funcionário, é mais caro ainda não treinar e o funcionário ficar, né? Treinar e o funcionário sair, né? Em relação a isso. Então, tipo, pô, né? E uma visão da LEF é que a gente está a ideia é montar um squad, um grupo que evolua, que cresça, né? Então, nenhum de nós aqui quer trabalhar com pessoas que são medíocres ou que não querem evoluir. Então, a gente quer evoluir, todo mundo quer evoluir, né? E o ambiente, assim, é muito melhor de trabalhar, né? Senão, daqui a pouco daqui a 2 anos, a gente tá aqui, tipo, pô, tá que saco, tudo igual, a gente não avança, não tá todo mundo na mesma, assim, não. Vamos avançar, né? Se chegar um momento que, tipo, não, pô, a vida da pessoa direciona ela para um outro lugar diferente da Lefa, tudo bem, faz parte, mas tem que sair daqui melhor, a gente tem que estar melhor, né? Então, acho que é muito importante isso, né? Bom, a gente passou, né, entendendo o sistema atual de produção, né, que deu origem a tudo que a gente conhece de desenvolvimento de software moderno, que deu origem ao movimento Lean Startup, né, quem já lidou um pouco com empreendedorismo, a próprio design, né, João? O design thinking bebe muito disso aqui, tá? Agora a gente vai ver um pouco das ferramentas, né, do sistema atual de produção, tá? O primeiro é o conhecido Kanban. Então, o Kanban que vocês veem no ClickUp,
né? Aquelas colunas lá no comercial, lá na operação, no desenvolvimento, né? Cara, isso nasceu assim, ó, nessa foto aí. Era realmente uns cartões, uns papelões que os caras escreviam as coisas, tá? E visualmente a pessoa conseguia bater o olho e entender, tá, aquela peça, onde é que tá? Onde é que tá aquele lote? O que tá acontecendo, né? Ou, né, aquele processo, né, tá perto da capacidade, tá perto do limite. O exercício que a gente faz na planejamento da sprint, né, de enxergar se aqui, se, pô, a gente visualmente bate o olho e vê assim, cara, eu acho que tem bastante coisa para delivery, né, para desenvolvimento. Vamos balancear isso aqui, né? Esse balanceamento que a gente faz, isso surgiu a partir daí, né? Que teve, cara, ninguém que nunca tinha feito isso. É muito simples. Mas porra, pega um cartão que vai representar aquilo, né, um diagrama, bota ali e visualmente a pessoa bate o olho e entende. Né? Então o Kanban literalmente traduzido é como quadro de sinal, sinal visual, né? Tem a função de fornecer a gestão visual. Vocês lembram que aqui, ó, um dos pilares pilares não, perdão, da fundação, lá embaixo, ó, gerenciamento visual, né? A fundação desse método, né? E, então o Kanban ele permite balancear o fluxo, né? Então eu tenho clareza, tipo, se está balanceado as etapas, se a velocidade com que eu entrego as coisas estão balanceadas, para o quê? Para não acontecer o atropelo, né? Então essa ferramenta vem para auxiliar nisso, né? E o principal também para evitar os estoques e o atropelo é o quê? É o WIP, né? O chamado Work in Progress, é o trabalho em curso, tá? Então visualmente a pessoa consegue entender se a capacidade do processo está sendo respeitada, né? Se o desenvolvimento tem uma capacidade 60 horas semanais, é isso, né? Pô, que a gente fala, 2 desenvolvedores, mais ou menos isso, né? Normalmente é por aí. Uhum. Por aí, né? Então a gente consegue visualmente entender, tá? Mas por muito tempo não era assim feito e o desenvolvimento de software também não era assim feito. Outra ferramenta, Tact Time e redução do pacote de transferência. Muito ligado àquilo que eu estava falando. Agora vocês estão vendo um monte de Maverick aqui, né? Vocês vão entender por quê, tá? Pois é, eu ia dizer que a Toyota não fez esses carros aí, não. Mas se tivesse feito, ganhava muito mais, ia ser muito melhor. Mas vamos lá, né? Tipo, aqui eu vou trazer agora, não é a parte de fabricação da Toyota, mas a parte de projeto. O núcleo de engenharia de projetos da Toyota também segue essa mesma lógica, né? Que foi a partir daí, na verdade, que o desenvolvimento de software absorveu, tá? Tem mais similaridade, né? Então, qual que é o método de projeto tradicional, tá? Projeto informacional. Então, a gente vai lá e interage com o cliente para entender os requisitos dele, né? Só que isso é feito para o carro inteiro. Cada sistema, subsistema, né, suspensão, motor, conforto, aspectos visuais, isso é feito num pacote grande, né? E aí você evolui para um projeto conceitual. Beleza, eu coletei todas as informações, eu vou criar um conceito. E aí o cara desce para a prancheta, começa a desenhar o carro. Aí sai o desenho do Maverick. O Maverick foi feito assim, tá? Feito o desenho do Maverick, criaram alguns conceitos, decidiram por algum conceito e evoluíram para um projeto detalhado. O que é o projeto detalhado? É você especificar as dimensões das coisas, os materiais, né, os métodos de fabricação. Só que, de novo, isso é feito, o pacote que está sendo transferido aqui não é uma pequena entrega, é o carro inteiro. Né? Então, a gente tinha que acabar o projeto informacional para isso passar para o projeto conceitual. Para acabar todo o conceitual para passar para a próxima etapa. Tá? Depois esse protótipo, né, era fabricado e vinham os testes. Então, depois que passou todo esse tempo de formação na conceito detalhada, que aí sim os caras iam testar. Né? Para aí sim você ter o produto pronto. Né? Então percebam aqui que o pacote de transferência entre etapas, as entregas é uma entrega gigante. Né? Qual que é a consequência? Você tem ociosidade nas etapas, gente esperando para chegar essa entrega, né? Você tem geração de estoque, você tem um monte de desperdício. Na ponta, o que acontece? Aumento de custo, aumento de retrabalho, porque você esperou passar 4 etapas para aí sim testar. O que a Toyota fez? O que a Lefa faz? Estabelece um pacote, reduz esse pacote de transferência, essa entrega,
para o mínimo possível, de maneira que a gente tenha ciclos, pequenas entregas, né? Isso a Toyota fez com o carro, que pegou um sistemas do carro, quebrou em subsistemas, e depois quebrou em peças. Então você tinha squads, como a gente tem aqui, especializados em cada peça. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, a lógica? Né? E submete essas peças para ciclos. Né? Então você tinha squad, cara, para o amortecedor do sistema dianteiro de suspensão. Você tinha uma entrega que era o parafuso, não sei do que, tá ligado? Então, aí surgiu essa ideia de pequenos ciclos e reduzir pacote de transferência. Né? Eu acho que dá para fazer um paralelo também aí, Rover e Sérgio, né? Me ajudem um pouco mais a estudar os métodos de desenvolvimento de software, né? Por muito tempo o software também foi assim, né? Você desenvolvia, levantava os requisitos, depois passava de etapa e depois passava de etapa. Né? O método ágil vem para quê? Fala aí, Sérgio. Não, e tem uma dificuldade enorme, porque o cliente também tem esse pensamento que ele quer o produto pronto, sabe? Tu dizer que eu vou entregar só parte do produto, o cliente fica louco, cara. Então a gente passou um bom tempo brigando com o cliente lá para conseguir. Não, peraí, vamos entregar, vamos resolver isso aqui primeiro, cara. Só um negocinho. E aí tu consegue ir trabalhando, porque esse método tradicional parece ser mais intuitivo para as pessoas, mas para fazer funcionar, o pior ali, o Thiago, tu mostrou ali, faz o projeto informacional, faz o projeto conceitual, projeto detalhado, aprova tudo, que chega lá no protótipo teste está errado, aí tu tem que voltar lá para o início de novo e olha, é doloroso. Não é fácil, né? Ó, eu ia até comentar que existe um nome, né, no desenvolvimento de software que é o jeito waterfall, né? Waterfall. Que é isso, né? É toda essa parada, faz todo o desenho de tudo, aí depois faz. Só que projeto que demora anos, né? Um ano, pelo menos, é um período muito grande, assim, pensando na questão do desenvolvimento de software, para testar, né? Que nem vocês estão falando, é tipo, pô. E as coisas no software não sei se a sensação é que é pior, porque é mais rápido, né? Então, tipo, um aplicativo que hoje é relevante, daqui a 6 meses passou a onda. Vamos fazer uma ferramenta de IA. Pô, cara, daqui a 6 meses não sei se vou ter mercado para isso, sabe? Então é ruim, assim, né? Então é a questão do waterfall versus o agile, né? Que é isso, né? São os dois. A questão de software, assim, estudo de software, que a gente até aprende na faculdade ali, de computação e tudo. É isso, né? Tem o método waterfall e o método agile, assim. Exatamente isso, né? A gente pode enxergar essa imagem aqui com o waterfall em cima e agile embaixo, tá? O paralelo dá para fazer muitas coisas. Para negócios também, né? Desenvolvimento de negócios, né? Tem a parte de cima que os caras faziam um estudo profundo do mercado, do marketing, né? De entender o cliente e tal, para depois construir um negócio. Porra, mas vamos começar com MVP, produto mínimo viável. Para quê? Para validar, né? Então, só esses ciclos de validação. Né? Cara, isso tudo assim, ó, Quantas parece muito empresas óbvio. fizeram altas ideias para o negócio, e daí até chegar no protótipo já teve 5 empresas que fizeram a mesma coisa, que foram mais rápidas, tá ligado? Exatamente. Bom, mas como é que aconteceu essa transformação, tá? Foi basicamente quando essa mentalidade, essa filosofia de gestão veio para os Estados Unidos e Ocidente na década de 80, ele ganhou o nome de Lean. Porque o pessoal do MIT, né, o mundialmente famoso MIT, estudou metodologia e entendeu que a base disso é em ser enxuto, né? Em precisar menos recursos, e aí veio o nome de Lean, do inglês enxuto, né? Voltado inicialmente para manufatura, né? E aí eles escreveram um livro, né? E esse livro eu acho muito curioso o título, que é A Máquina que Mudou o Mundo. Só que não é máquina. Aí é o detalhe, né? Inclusive tem um carro, tem um Corvette na capa. Não é uma máquina, é uma mentalidade, é uma cultura, é um método, é um sistema. Né? Então, tudo o que existe no mundo hoje, cara, se a gente fosse fazer um branch assim de métodos que surgiram, é a partir disso aqui, tá? Na verdade, a partir da Toyota, tem outros livros da Toyota que também fazem isso. Mas o que aconteceu com o Lean, tá? Vou dar
O Lean ele foi absorvendo ferramentas e desenvolvendo ferramentas ao longo do tempo e até incorporando ferramentas que não eram do Lean, que até estavam perdidas no Japão e foi sendo incorporado, né? Então ele tem esse caráter construtivo de ir aumentando, né? Tipo, o Lean hoje tem uma vertente que é o Lean Six Sigma, que você usa ferramentas estatísticas, né, para reduzir o quê? O desperdício e o erro, né? Pensa assim, tipo, se tivesse 1% de taxa de erro para voos comerciais, cara, cada 100 aeronaves caía uma. Não ia ter condição, né? Então, não, mas tem que reduzir isso para 0,00000, né? Aí vem o sigma, né? De lá na última casa, 6 casas para lá, né? Para você ter essa taxa de falha. Tá? E a ideia hoje aqui, eu trouxe uma ferramenta, tem uma porrada de ferramentas, né? O bom, como eu falei, já a Lefa já tem muito do Lean, as empresas não são, mas tem uma ferramenta que talvez ajude, né? É uma sugestão, tá? Principalmente para os devs aí, que é o diagrama de Ishikawa, né? Também conhecido como espinha de peixe. A Tati bateu palma aí. Então, é uma ferramenta assim que serve para categorizar as potenciais causas de um problema e identificar a sua raiz. Eu acho que o Over falou, eu anotei até aqui, que o primeiro passo é a gente entender o problema, né? Cara, vamos delimitar o problema. Muitas vezes a gente começa a tentar resolver sem entender realmente delimitar o problema. Cara, o que está acontecendo realmente? Né? Se não delimitar bem o problema, a gente não vai conseguir resolver. Tá? Então, esse diagrama, ele tem na ponta ali, né, o efeito, que é realmente o problema nessa caixinha, e tem as causas, né? Então, percebam que a causa tem uma linha na horizontal, né? E tem essas linhas também na diagonal. E essas linhas na diagonal servem para você separar em categorias, tá? Então, essa ferramenta aqui, ela serve para identificar a causa raiz, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, por que eu fui mal na prova? Por que eu não estudei? Por que eu não estudei? Porque eu gastei tempo fazendo outras coisas. Então, essa sequência de perguntas para a gente chegar na causa raiz e realmente resolver. Tá? Então, ela é útil para o desenvolvimento de produtos e troubleshooting, né? Acho que software é muito sobre tirar os bugs, né? Muito sobre troubleshooting, né? Geralmente usado para focar uma conversa em torno de problema. Então, é uma ferramenta para a gente discussão em grupo, para centralizar o foco e levantar possibilidades para resolver um problema. Cara, dá para fazer no Miro, tem template no Miro pronto, dá para fazer no papel, né? Então, ajuda os funcionários a evitar soluções que apenas abordam os sintomas de um problema muito maior, né? Às vezes a gente chega na causa raiz, mas na verdade é um sintoma ainda. Exemplos, tá? Até vou trazer o case, a queda de uso do aplicativo da OCE, né? Acho que cabe muito bem, tá? Então, o efeito lá na frente é drop in app usage, né? Eles falaram que o número de usuários está diminuindo, que não estão vendendo tanto. Agora, como é que a gente consegue categorizar as potenciais causas disso? É um problema muito complexo. Tem infinitas variáveis possíveis, né? A gente começa a categorizar. Pode ser um problema no âmbito do marketing, no suporte, pode ser um problema de infraestrutura, né? Pode ser uma tendência, tá? Tendência de usuário, de comportamental, né? Pode ser questões ligadas à usabilidade, né? Galera do front-end, UX. Pode ser problemas ligados à competição, tá? Então, aqui a gente tem problemas tanto de sistemas como problemas de negócios. Tá? Então, vamos entrar em algumas aqui, né? Infraestrutura. Pode ser um problema de performance, de rede, ou de processamento, de memória, né? O problema da TMB, né, Rover? Que qualquer momento é a origem disso, né? Pode ser falta de recursos adequados, né? Pode ser problema do banco de dados, né? Usabilidade. O código pode ser ruim, né? A plataforma pode ser ruim, né? Os features também, tá? Não são intuitivos, né? A navegação é ruim também, né? Vamos lá, tipo, tendências, né? Usuários querem que integre melhor com outros sistemas, né? Isso foi uma tendência que surgiu, né? De dar surgimento de APIs que, se não integrar com outros sistemas, eu não quero a tua solução, né? E aí vai. A gente então começa elencando, definindo o problema, define os branches, né? Esses agrupamentos. E aí para cada branch a gente vai levantando hipóteses. É um brainstorm, cara. Isso aí pode ser isso.
Ah, isso pode ser aquilo. Tá, e nesse branch? Ah, pode ser isso, isso e isso. E assim vai. Elencou tudo, a gente começa a marcar aquilo com a maior probabilidade. Cara, disso aqui tudo, o que vocês acham que a gente tem que mais chance de ter a causa do efeito, né? Ah, eu acho que isso. Quanto por cento? Ah, isso aqui eu acho que 30%. E aí vai. A gente elenca tudo. E aí começa o método científico de testar a hipótese. Primeira hipótese. Cara, vamos congelar todas as variáveis e testar só isso aqui. Mudar isso aqui para ver o que acontece. Pô, não deu certo. Testou 4 hipóteses, volta para aqui. Pô, já testei isso, isso e isso. O que pode ser mais? Né? Vamos testar isso aqui. É assim mais ou menos o... Eu, se fosse da OCE, eu testaria isso aqui. Por que está caindo, tá ligado? É claro que isso aqui às vezes é um canhão para um problema que é muito óbvio, né? Mas às vezes é aquele tipo de problema que você é de uma complexidade muito grande, você tem que botar no papel e discutir. Reúne o time e gera ideias. Cara, qual é o problema disso aqui? No caso aqui é um exemplo, né, Thiago? Uhum. É levantado. Mas isso aqui são coisas. Foi levantado para essa empresa ou não? É um exemplo que tu pegou na internet. É um exemplo que acho que casou muito bem com o case da OCE, tá ligado? Sim, sim. Não foi construído para isso, né? Não foi. Entendi. Não, boa. Total. Eu acho que faz muito sentido. É muito interessante quando tem muitas variáveis, né? Quando tu não tem uma certeza. Tem várias opções, né? Que nem aqui, assim. E bem interessante. Acho que dá para aplicar em várias coisas, assim. Pensando até em questão de um pouco de estratégia, assim, na Lefa, né? As coisas que a gente tem, tipo, como é que a gente avança comercial? Como é que a gente quer fazer o quê, né? Qual é o problema que a gente está tendo agora? Sei lá, dificuldade em vender. Vamos levantar os pontos. Dificuldade em tal coisa, em entregar, né? São problemas sempre complexos, né? Sempre vai ter muita coisa envolvida, né? Então é bem interessante. Gostei. Boa. Outro exemplo, tá? Crash de website, né? Cara, é domínio? É um problema do sistema? É um problema do servidor? Né? Porra, é o DNS que está dando pau? O que é? Né? É o estagiário que chutou a máquina? Chutou a máquina, né? É um problema humano, né? É um problema de processo, né? Pô, pode ser humano, né, cara? Tá ligado? Tipo, pode ser o código lá que tá, tipo, o cara cagou o código, tá? O estagiário fez alguma coisa, né? O estagiário que vai entrar agora na Lefa, né? Então, tem 1000 possibilidades, tá? Tipo, da gente... Pô, sacanagem, vocês não vão botar a culpa de tudo no estagiário, né? É bullying, né? Pô, ninguém vai querer se candidatar agora, velho. Né? Um outro exemplo que dá para usar também, né? Se for o caso, tá? O problema das matrículas lá da própria OCE, né, Sushi? Tem o nosso lá de importação lá. Isso. Tipo, às vezes dá para usar, tá ligado? Às vezes não, às vezes, cara, é tão óbvio que eu vou testar isso aqui e tá resolvido, né? Às vezes o cara fica num looping ali, cara, que não consegue, pô, reúne um cara mais experiente, reúne outras pessoas para gerar ideias e levantar potenciais hipóteses. Pô, dá para evoluir, né? Dá para ter uma ajuda, né, cara? Tipo, então vamos pegar o Ishikawa com o chat GPT, né? Então eu peguei aqui, né, pô, vocês estão conseguindo ler? Cria os branches para um diagrama Ishikawa para resolução de problemas voltados para bug de software. Aí ele, pô, começou a quebrar, né? Hardware. Opa, peraí aqui. Hardware, software, rede, dados, usuário, processo, meio ambiente. Né? Tipo, o meio ambiente até foi engraçado isso aqui, né? Problemas de compatibilidade com o software ou sistemas operacionais, configurações de sistemas inadequados, entre outros. Esses são apenas exemplos de branches que você pode usar ao criar um diagrama Ishikawa. Mas pode ter, cara. Vocês lembram daquele rolo que deu uma época que os tubarões estavam roendo os cabos da internet e a galera ficou sem coisa? Foi um problema de meio ambiente, literalmente. Bom, vocês deram exemplo de meio ambiente, né? Às vezes, alguns casos faz sentido também. Cara, tem coisa muito de TI e, cara, quando vê o rato. E você já viu os ratos da UFSC, cara? Umas lapas de um rato assim, ó. É tipo aqueles do esgoto de Nova York, assim, né? Tudo grandão. Grandão. Mestre Splinter que chama?
Esse Splinter. Deve ter uns 2 o tamanho dele, certeza. E aí, cara, dá para ir melhorando isso, né? Essa interação nesses prompts com o GPT, né? Pô, liste algumas hipóteses, né? Para cada um dos 7 branches existe pelo menos 10 hipóteses. Né? Aí vai lá, pô, hardware. Meio óbvio, né? RAM, disco rígido, CPU, software. Mas assim, porra, hardware, cara. Aí eu falei assim, troca hardware pro servidor, tá ligado? Né? Mas melhor, tá ligado? Aí vai lá, servidor, né? Conectividade, interrupção, restrição de recursos, escalabilidade, problema TMB, né, Robert? Do autoscaling lá. Tá? Software, rede, enfim, aí vai, né, cara? Aí eu comecei, né? Faça esse mesmo exercício para análise de causa para o erro. Falha no carregamento de vídeos no software web de streaming de vídeos. Acho que os guri passaram por isso recentemente, né? Configuração com Panda, e o cara vai listando, né, cara? Daí, pô, fui um pouco mais longe. Faço um exercício para uma solução de financiamento para compradores de infoprodutos. A solução aumenta a taxa de conversão de compra e de lançamento de infoprodutos feita por infoprodutores. Ela possui integração API com outros serviços de, por exemplo, análise de liberação de crédito com base no histórico do comprador, integração com meio de pagamento. O problema: para lançamentos, o número de acessos aumenta muito e, por consequência, aumenta o tempo de resposta da solução para consultar as integrações e finalizar a compra. Construa análise estical com seus branches e respectivas hipóteses para esse problema. Aí ele vai lá, começa a listar, né, todos os potenciais problemas. Né? Integração com serviço de análise de crédito, lentidão na comunicação. Tem umas coisas que são meio óbvias, né? A questão do caixa, né, Rover e Sushi. Não é óbvio, né, cara? Mas às vezes a direção, né? A gente tem experiência em outros cenários, a gente vai nessa direção, né? Mas, pô, são vários pontos, né? Bem legal. Eu até ia falar que, tipo, os primeiros exemplos estavam um pouco genérico, né? Tá, Aí genérico. eu pensei, puta, se fala pro GPT ali qual o problema, né? Com mais clareza, com mais profundidade, pô, ele vai trazer umas coisas interessantes. Então, tipo, aí, né? Parece que com certeza vai ter, né? A solução em algum desses pontos, né? Exatamente. E aí é isso, cara, rapaziada. É para hoje que eu tinha para apresentar. Essa é um pouco dessa apresentação da construção histórica dos conceitos, a transformação, a influência no dia a dia de vocês e um exemplo de uma ferramenta, né, que dá para utilizar e ajudar aí.